Doutor Ari, sobre essa questão a gente sabe que realmente greve não pode por os militares, mas uma mobilização pacífica, ordeira, a reunião dos militares em si, o que a gente pode perceber que a justiça diz sobre isso? O direito dos militares está regido pela Constituição Federal e nós tivemos uma mudança interessante na Constituição em 98, uma mudança de um artigo basicamente da Constituição Federal, que na época eu fiquei meio sem entender se foi para o bem, se foi bom para os policiais militares, para os bombeiros militares, mas especialmente os policiais militares, ou se não foi tão bom assim. Foi a emenda que, de fato, conceituou os policiais militares como militares. Havia alguma discussão. O que é que caracteriza alguém a ser militar? Seria a função? Porque a função de policiamento pode ser uma função plenamente civil, não é exatamente isso. Seria o fato de usar farda. Os policiais rodoviários federais usam farda também e não são militares. Então, há uma controvérsia. Para afastar a controvérsia, houve uma alteração na Constituição e apenas se determinou os policiais militares são militares, os bombeiros militares são militares. E a partir daí, acabou afastando algumas dúvidas, entre elas o rol de direitos e obrigações que se aplicam, se eles são militares, se aplicam às regras que se aplicam aos militares federais, com as devidas adaptações, algumas delas não são compatíveis, né? Nem todas as atribuições, nem todas as situações são as mesmas. Mas como se proíbe a sindicalização e a greve para os homens e mulheres das Forças Armadas, que são os militares federais, e os estaduais são militares também estão proibidos. De modo que o militar fazer greve, flagrar uma greve, ele estaria atentando contra a Constituição e me parece que eles não teriam sucesso numa demanda judicial, que seria uma questão de mera leitura da Constituição. Mas eu não vejo, nesse ponto, eu não vejo que se fizer uma greve, isto é, atropelar a Constituição em si, vai, só por isso, invadir o campo do direito penal. Me parece que não existe esse crime. Não tem nada a ver com o crime de amotinação, com o crime de formação de motim, de insubordinação, que é um crime específico lá das Forças Armadas. Pode dar infração meramente disciplinar, ou se a partir do momento que vier uma decisão judicial declarando a eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade da greve e não for suspensa a greve, aí muda de figura que passa a ser o desrespeito à decisão judicial e não propriamente ao movimento paredista. E mesmo que não seja chegada ao final, que seja a greve, mas a mobilização, a reunião, discussões por questões de direitos comuns... Isso eu não vejo nenhum problema. Eu me antecipo um pouquinho, porque sempre existe alguns debates, existem algumas preocupações. Já ouvi mais de uma vez alguém dizer que os militares constituem uma subclasse de pessoas que são privados de uma série de direitos. Eu discordo em parte, Major, discordo dessa classificação. Pelo contrário, eu entendo que os militares formam uma classe das mais importantes e exatamente em razão da importância dos militares, da preparação dos militares, é que o Constituinte houve por bem estabelecer algumas regras específicas aos militares, como, por exemplo, as condições específicas para a elegibilidade, como a proibição da sindicalização, a greve, a proibição até do habeas corpus, né? Esse é um aspecto interessante, mas o habeas corpus é proibido para os militares no tocante às sanções disciplinares militares. Uma prisão por crime, não. O aspecto criminal, o direito penal vale para todos. Alguém me perguntava, lá na época da Justiça Militar, que o Major lembrou que eu trabalhei lá honradamente por 4 anos e pouco, no final da década de 90 para o começo da década passada, esse assunto chegava lá com muita frequência. Quer dizer, então, quer dizer que eu posso prender, o militar pode ficar preso e não tem direito a usar habeas corpus? Bom, preso pode ser, de acordo com o regimento, o regulamento disciplinar, claro, preencher as formalidades. Mas existe meio judicial corretivo para isso? Existe. Não existe o habeas corpus. Mas quando não cabe habeas corpus, a própria Constituição diz, cabe mandado de segurança naqueles casos que não cabe habeas corpus. Então existe o remédio, só que não é o habeas corpus, é o outro remédio, né? De modo que eu sintetizaria dessa forma. Os militares são tão especiais que o seu regime jurídico também é especial. O seu regime previdenciário é especial, o seu regime salarial é diferente, o seu regime por exemplo, os militares podem portar armas, as pessoas em geral não podem portar armas. Então, a razão de tudo isto é que eu não concordo de forma alguma que constitui uma subclasse.